Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas na vida de cada um dos meus queridos que me assistem nesse momento. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, pastor presidente do Ministério Apostólico Vivendo em Graça, no Rio de Janeiro. Eu tenho a alegria de me dirigir a você hoje, podendo divulgar mais uma atividade que nós vamos ter aqui através do nosso canal no YouTube, que são os estudos bíblicos que tenham sido perguntado acerca de assuntos que diz respeito à compreensão bíblica básica da palavra de Deus. E nós queremos que os irmãos sejam esclarecidos. Nosso ministério apostólico Vivendo em Graça, ele já tem um nome que descreve a atividade que nós exercemos. É um ministério que é baseado na doutrina apostólica, na doutrina dos apóstolos e profetas, vivendo em graça, que é viver justamente de acordo com a graça outorgada pelo nosso Deus através da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Bom, irmãos, o programa Renovando o Entendimento, ele é gravado geralmente aos domingos e eu tenho trazido meditações na Palavra de Deus para os irmãos serem alimentados e nutridos à fé. Mas vou estar colocando mais uma atividade no nosso canal, que é estudo bíblico baseado em assuntos que me são perguntados. Então, essas postagens só vão ser feitas mediante perguntas que vierem ser colocadas no nosso canal. Por isso eu quero dizer a você, irmãos, que não adianta somente você assistir. Você precisa dizer, pastor, eu quero me esclarecer sobre tal e tal assunto que está na palavra de Deus. Um dos assuntos que me chegou ao conhecimento por esses dias foi a indagação acerca da predestinação, que é um tema bíblico, está na palavra de Deus, mas como que ela é ensinada através do nosso ministério. Então, eu decidi colocar em estudo, gravando aqui durante a semana, e nós vamos gravar tópicos que vão esclarecer aos irmãos sobre esse assunto. Predestinação. O que significa, primeiramente, predestinação? Predestinação é um destino determinado previamente, ou seja, ele é predestinado, ou seja, como Deus fez acerca daqueles que haveriam de ser salvos. Ele elegeu na eternidade que haveria um povo nesta terra que o serviria, que o adoraria, que seriam alcançados e praticariam a fé na palavra de Deus, e aqueles que também iriam receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crer na sua palavra, anunciar o seu evangelho, e todo aquele que cresce e fosse alcançados pelo evangelho seriam salvos. E Jesus mencionou claramente isso, que as suas ovelhas ouvem a sua voz, ele as conhece e elas o seguem. Então, irmãos, nós vamos colocar alguns pontos no nosso estudo para o esclarecimento dos irmãos. Primeiramente, eu quero dizer
que a salvação é inteiramente pela graça de Deus, tá? Muita gente coloca assim, não, fui eu que aceitei Jesus, fui eu que decidi servir a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, aí no versículo 8 ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, irmãos, como pode aquele que está morto em delitos e pecados, ele dizer que quer servir a Deus? Então a Bíblia mostra que fomos alcançados por graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, porque Deus não quis que fosse por obras humanas, mas fosse pelo dom que ele ia conceder gratuitamente. E que dom é esse? A fé, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém deve se gloriar, se vangloriar, que está salvo porque ele mesmo decidiu servir a Deus. Então você já compreende que a predestinação justamente engloba isso, a salvação onde Deus alcança o seu povo através da sua graça e ele concede a fé naqueles que vão crer na sua palavra, para que as pessoas não se gloriem, mas glorifiquem a Deus que o alcançou, para que ele pudesse exercer fé no Senhor, que pagou o preço pelos seus pecados, e assim alcançar a sua salvação. Então, irmãos, aqui no próprio livro de Efésios, no capítulo 1, diz no versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, Deus, através de Jesus Cristo, operou a salvação na vida daqueles que haveriam de crer. Antes da fundação do mundo, ele predestinou esse povo pelo beneplácito da sua vontade, ou seja, pelo próprio prazer da sua vontade. Quero enfatizar isso aqui, que Deus é soberano. Nós somos inteiramente dependentes dele, dependentes da sua graça, dependentes da sua vontade, submisso à sua vontade. E ele é soberano e está acima de tudo e de todos. Então, segundo o beneplácito da sua vontade, aprove a ele, antes da fundação do mundo, nos eleger em Cristo Jesus para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ele nos predestinou. Então, esse é o significado da predestinação, né? A predestinação é um ato de eleger pessoas para a salvação, sim, tá? No livro de Atos, no capítulo 13 do livro de Atos, diz aqui assim, no capítulo 13, versículo 47 e 48, diz assim, porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra.
Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então aqui diz que nem todos creram. Eles ouviram a palavra, mas quem creu foram aqueles que foram destinados para a vida eterna, ou seja, aqueles que foram predestinados para a salvação em Cristo Jesus. Então eu estou te mostrando versículos na palavra de Deus para você compreender o que significa predestinação. O livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28 a 30, vamos lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tem pessoas que são chamadas segundo o seu propósito. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, olha, Deus conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ou seja, não foram todos, ele fala aos que ele predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui está a predestinação em detalhes. Aos que são chamados segundo o propósito de Deus, Deus os conheceu de antemão e os predestinou para que fossem conforme a imagem do seu Filho, Jesus. Por isso que o povo de Deus é chamado cristão, porque eles são conforme a imagem de Cristo, formada nele através do caráter que é colocado através da palavra em nossos corações. E ele diz, e aos que ele predestinou, a estes também chamou. Então, de antemão Deus predestinou. A quem ele predestinou, ele chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Veja que a palavra de Deus está colocando claramente que Deus teve um propósito a executar com a predestinação. Pastor, mas e no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, Deus havia predestinado um povo que seria seu, um povo que seria alcançado também, mas mediante a exercer fé nas promessas de Deus. Então, na antiga aliança, o povo que creu na palavra de Deus, eles viveram debaixo das promessas que Deus tinha. Deus tinha promessas a executar através do Messias que haveria de vir. Esses que viveram no Antigo Testamento, os profetas, os servos de Deus, os patriarcas, todos os que compunham ali o povo da nação de Israel também, que foram eleitos por Deus, não foram todos, porque inclusive quando Jesus esteve na terra, ele mostrou que havia aqueles que não criam na palavra de Deus, eram apenas religiosos. Então a esses Deus também predestinou para que fossem também alcançados exercendo fé na palavra, crendo na palavra. Então, nós vemos que esse povo elegeu também o povo no Antigo Testamento. Isso é segundo o beneplácito da vontade de Deus, da vontade soberana de Deus. Então, predestinação é uma vontade soberana de Deus, é onde ele executa seu prazer em salvar vidas a quem ele elegeu antes da fundação do mundo. Amém? Está dando para entender? Então, eu estou colocando claramente aqui com versículos, com passagens bíblicas, mostrando claramente o que significa predestinação
e inclusive a eleição, que fala aqui também no livro, na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Versículo 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Você veja aqui que a palavra predestinados já foi colocada aqui como eleitos. Eleitos pela presciência de Deus, ou seja, Deus na eternidade antiga, a eternidade passada, predestinou, elegeu, aos que ele elegeu, aos que ele chamou, aqueles a quem ele predestinou, ele chamou, justificou e glorificou. Então, isso é tratado na Bíblia como o assunto da predestinação. Eu quero saber, você está me compreendendo, está me entendendo, está dando para acompanhar o estudo? Se você achar importante, pastor, eu quero saber mais sobre esse estudo, quero saber mais. O senhor está falando um pouco rápido. Eu queria mesmo assim colocar bastante versículos para você poder meditar neles, ouvir que está na Bíblia esse assunto, e esse assunto gerar perguntas que você pode colocar no meu canal, nos comentários. Lá onde está comentários, pode colocar: eu sou o irmão fulano de tal, a irmã fulana de tal, preciso que o senhor me esclareça mais sobre esse assunto. Eu terei o maior prazer, não só um dia como eu estou fazendo hoje, mas durante a semana, várias vezes, se eu puder gravar, eu estarei gravando, estarei postando no meu canal. Então, por isso é importante você se inscrever no canal, para você ser notificado de quando chega o vídeo, você poder ficar sabendo. Amém? Bom, amados, falando ainda sobre predestinação, o livro de João, capítulo 8, João, capítulo 8, versículo 47, diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Aqui é Jesus falando que aqueles que não estavam dando ouvidos à palavra de Cristo não era de Deus. Existem outras passagens bíblicas que mostram claramente, irmãos, a semente da salvação, né? Que são os vasos de misericórdia, e a semente da perdição, que são os vasos de ira. Isso está lá no livro de Romanos, no capítulo 9. Romanos, capítulo 9, versículos 21 a 24, que diz assim, isso para aqueles que perguntam: por que Deus faz assim? Deus é justo, Deus é injusto em fazer dessa forma? Irmãos, quem somos nós para discutir com Deus, né? Diz a palavra, né? Diz aqui no versículo 20 do capítulo 9 de Romanos: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Deus faz um vaso para honra e outro para desonra, quer dizer, ele tem poder para isso, ele é soberano. Versículo 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Ora, vasos de ira preparados para a perdição. Quem são? Aqueles que não foram predestinados para a salvação. Versículo 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também Deus chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios.
Então, no meio do povo judeu e também no meio do povo gentil, das demais nações, Deus também quis mostrar a sua misericórdia sobre esses vasos de misericórdia, que são o povo eleito da nação de Israel e o novo Israel de Deus, que é a igreja, o povo escolhido do Senhor, que ouve a voz do Senhor Jesus, nele crê e o segue. Amém? Eu vou deixar por aqui por enquanto, então, terminar esse início que nós estamos dando aqui desse novo momento, né? Um novo quadro aqui do nosso canal. Convido você a compartilhar esse vídeo, convido você a curtir, compartilhar, se inscrever e incentivar outros também a fazerem da mesma forma, para que esse estudo possa chegar a muitas vidas, muitos corações, muitos que estão descrentes, muitos que estão fracos na fé, saberem quem eles são, saber a importância que Deus deu na salvação deles. Enfim, eu conheço muita gente que já esteve na igreja, que enfraquece na fé, depois acha que Deus não quer mais nada com ele, que ele está empurrando a vida com a barriga. Não é assim não, irmão. Deus tem propósito na vida de cada um, na vida de quem ele chamou, justificou, de quem ele elegeu. Ele tem propósito e ele cumpre esse propósito porque ele é soberano. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Amém? Então este é o canal Pastor Sérgio H. Costa Oficial. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é gravado aos domingos, mas que agora nós estamos com esse novo quadro, que é os estudos bíblicos que são gravados durante a semana. Então, se você quer somente estudo, só mandar comentário que nós vamos gravar vídeo e mandar para vocês, tá bom? Vamos publicar o vídeo, vamos colocar no canal para que todos também possam estar assistindo. Amém? Então não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever e eu aqui me despeço desejando aí que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês em nome do Senhor. Amém? Até o próximo estudo em nome de Jesus.